informação, que toda vez que chega um filho, uma filha, né, dentro do nosso escritório, querendo trazer aí as questões, né, de interdição, vem muito carregado de um peso emocional. Por quê? Porque não é só a decisão civil em si, daquela retirada do direito, né, da pessoa de tomar as próprias decisões, vamos assim dizer. Eu acho que pesa muito mais o fato emocional, o fato psicológico, porque quando a gente se dá conta, acho que muitas vezes, de que a gente virou realmente pai e mãe da nosso pai, da nossa mãe. Muitas vezes acontece, né, dos nossos pais entrarem numa terceira idade, numa velhice, estarem incapacitados, às vezes fisicamente, às vezes mentalmente, a ponto de não conseguir gerir a própria vida. O que é gerir a própria vida, né? Ir a um banco, saber se consegue ou não pegar um empréstimo, saber se ou não casar, né? Comprar, vender bens, né? Então tem uma série de situações, sabe? Às vezes começa a ter aquela confusão a respeito de dinheiro. Então, quando chega nesse ponto, muitas vezes não são todos os velhinhos, né, vamos assim chamar carinhosamente, não são todos os idosos que chegam nesse ponto e acabam sendo interditados. Dependendo muito da situação, dependendo, a família vai empurrando, né? Com a barriga, vai levando, vai dizendo, não preciso, é tudo muito burocrático dentro dessa situação. Eles acabam só vindo procurar esse tipo de atendimento, esse tipo de situação de interdição mesmo dos pais, quando realmente precisa do quê? Precisa de uma documentação oficial, ou realmente que o banco pede, ou que realmente precisa vender, receber alguma coisa de dinheiro, de um volume grande de dinheiro, e aí eles vêm porque não consegue fazer, boa tarde, Celso, o pessoal não consegue, né, fazer aquilo sozinho, e acaba necessitando, como eles vêm popularmente dizendo aqui dentro do escritório, doutor, eu preciso de um papel que diz que eu posso responder, né? Que eu posso assinar lá pelo meu pai ou pela minha mãe. Então, o que é? Realmente essa assinatura, né? É você assinar, tomar as decisões como se você fosse a pessoa. A interdição, vamos lá dizer, ela abrange muita coisa. Ela abrange não só a parte administrativa, que eu acabei de citar, compra e venda de imóvel, ela não cabe só o recebimento de banco, como ela vai também pressupor as decisões médicas da vida desse idoso. Então, por exemplo, será que esse idoso quer ou não quer ser internado num hospital dia, estando diante deste quadro, às vezes, muitas vezes irreversível, ou de demência senil, ou de um Alzheimer avançado, ou até mesmo num estado vegetativo que nem, às vezes não chega nem a ser diagnosticado, ele está completamente fora do ar, mas está, né, muitas vezes tem a capacidade mental, mas está, por exemplo, num coma. Então, o que acontece? A gente precisa, como que a gente chega, né, nesse ponto todo da gestão da vida, né? Então, quando a gente vem, né, como uma pessoa que interdita, né, assim, os pais, né, a gente tem uma responsabilidade muito maior. Por isso que eu falo, não é só a gestão. Eu acho que a gestão de bens, assina, vende, oi Amanda querida, que a gente vem, assina, resolve, vai até um banco, né, resolver isto, esta é a parte prática. O problema é quando a gente tem que tomar essas outras decisões. Interno, num asilo, numa casa de repouso, interno num hospital, mando desligar aparelhos, quando a pessoa não tem sequer o que nós falamos, uma diretivas, né, de última vontade, conhecido como testamento vital, que ele vale para esse período, né, justamente de que a gente está fora do ar sem que morra, né, sem que a gente não tenha a vontade cumprida no pós-morte, a gente tem essa vontade de vida antes. Oi, Carol, querida. Oi, Beto. Antes que a gente tenha, né, essa situação toda anterior, o que a gente tem, né? A gente fica, se a pessoa não fez esse DNV, né, as diretivas de última vontade, o que vai acontecer? A gente fica muitas vezes, enquanto filhos, ali, perdido naquele limbo. Então, a gente começa a tomar as decisões como se nossos pais fôssemos, né? Então, é muito pesado.
Ana, é mais complicado ou menos complicado se eu tenho, por exemplo, irmãos, né? Eu tenho lá os irmãos, eu tenho uma situação, o que vai acontecer? É uma decisão, e aí eu vou entrar na parte jurídica em si, então vamos começar, então eu vou dizer lá se é mais fácil ou não daqui a pouco, então vamos organizar, né? Até mesmo pra gente poder responder tudo, falar. Então, como que acontece? Quando a gente precisa interditar nossos pais é quando a gente tem a necessidade de ter ali uma curatela, então o papel que dá aquele poder, né, que é uma certidão que vem escrito dando poder pra gente de curatela, ela vai ser o quê, né? Nós seremos o curador. O que é esse poder? O que é esse papel? É quando precisa deste papel para algum tipo de situação. Então, movimentação bancária. Normalmente, o que o pessoal fala, é isso que eu falei, né? Nem sempre chega no ponto de deixar, né? De chegar no ponto. Então, acaba ficando, a família acaba tendo, por exemplo, o cartão do banco e a senha, né? Então, o que acontece? Vai lá e faz aquela movimentação, vamos dizer, ilegal da conta. Não é o titular que está movimentando. Então, enquanto ele consegue, ele vai empurrando com a barriga a interdição. Aí chega no momento que vai precisar, né? A partir de hoje saiu, para quem não acompanhou, saiu que a partir de hoje o INSS vai dispensar a prova de vida. Então, antigamente precisava fazer prova de vida. O que é? Provar que estava vivo, né? Então, o que acontecia nessa situação? Precisava lá da documentação, ou o gerente, ou precisa fazer uma transferência, ou fazer alguma coisa, precisa desse documento. Então, aí esse pessoal, né, desses órgãos, dessas entidades, vira e fala assim pro filho, né, ou pra filha dessa pessoa, ó, preciso do papel. E aí eles chegam lá no escritório perguntando, doutora, eu preciso, eles nunca chegam falando, eu preciso de uma interdição. Eu preciso de um papel, né? Meu pai está naquela situação, não sei o que acontece, há muita confusão. Outro caso que o pessoal sempre procura, muito a gente também, é quando, né? É quando o pai, dependendo da idade, resolve casar novamente. Entendeu? Tem bens anteriores, é caso de interdição, não é caso de interdição, isso a gente discute daqui a pouco. Então vamos lá. O que diz, né? Então, o que diz? É que diz que a pessoa não estaria apta de responder. Como que eu sei isso? Somente através de um laudo médico, psiquiátrico. Então, aquela pessoa, aquele idoso vem sendo acompanhado pelo médico do dia a dia, vem sendo acompanhado por todo mundo, né? Vem sendo acompanhado por aquele médico e começa a apresentar. Normalmente começa a apresentar esquecimentos, começa a apresentar algumas situações de agressividade, irritabilidade, às vezes começa a se perder. E aí vão ter diferenças de diagnósticos que só esse médico, ou o geriatra que o acompanha, ou o médico de família que o acompanha, ou ainda, né, como que eu posso dizer, o psiquiatra, né, que vai poder informar em que pé que está lá, os psicólogos, tá vendo lá, o lado psicólogo também oferece esse laudo. Então, o que acontece? O Felipe é psicólogo, é muito bom, ele é de Ribeirão Preto, é assistente judicial, para quem precisar, depois procura ele aqui no Insta. Aí, o que acontece? Então, eles dão esse laudo e eles vão dizer em que grau que ele vai estar, vão fornecer o CID, né, que é o Código Internacional de Doenças, para saber em que ponto, né, que está esta insanidade, esta falta de esse nível. Por que precisa ter isto? Porque vai ser o documento básico, né, a ser trazido diante daquele laudo todo, né, diante daquela documentação que nós vamos juntar ali para o juiz, para que, demonstrando que essa pessoa não tem uma capacidade e de que a gente precisa, por exemplo, de uma tutela de urgência, de algum papel para movimentar aquilo de uma certa rapidez. Então a gente faz junta toda uma documentação. O que a gente vai juntar? O RG e o CPF de quem está pedindo a interdição, que aí a gente vai entrar depois naquela história lá dos irmãos. Nós vamos pegar atestado, por exemplo, certidão de casamento, constando, por exemplo, se está viúvo ou não está viúvo. Nós vamos juntar a documentação do interditando, que é a pessoa da qual a gente vai fazer. Por que chama interditando? Nós usamos este termo, ok?
nós usamos o termo interditando quando nós estamos no processo de interdição. Depois ele é uma pessoa interditada, ok? Então, interditando é enquanto está correndo. Então, do interditando, então a gente vai juntar RG, CPF, certidão de casamento, nascimento, porque às vezes a pessoa pode ser solteira, né? Constando estado civil. Nós vamos juntar dentro deste processo também o laudo, principalmente o laudo, informando o laudo médico, dizendo da incapacidade, porque pode ser uma incapacidade temporária, como eu mesmo disse, né? Pode ser por um caso, às vezes, até mesmo de um Covid, estar 3, 4 meses internado ou em coma, ou por alguma situação, ou acamado num ponto que não tenha condições de ir responder por si só, ok? Não tem como fazer uma procuração, precisa de algum motivo, precisa de uma interdição. Então, a gente vai juntar este laudo e nós vamos juntar também, tá? Para ficar uma documentação redondinha, para ficar, que vai ser a primeira coisa que o juiz vai perguntar. E é óbvio, é que bens esse interditando possui. Se recebe benefício do INSS, se tem aposentadoria, se tem algum tipo de renda. Às vezes eles pedem para juntar o imposto de renda também, pede para saber quais são os bens. Por quê? Porque a interdição pressupõe também, por parte deste juízo, de um controle, ok? De um controle dos bens dessa pessoa que está sendo interditada, deste interditando. Ok? Então, não é porque eu, Ana, vou ter a interdição do meu pai e da minha mãe, que eu vou poder sair gastando a aposentadoria deles do jeito que eu quero, não vou gastar os bens, não vou gastar a aplicação, porque vocês entendem que essa certidão de curatela, né, o que te dá o poder ali para responder, te dá o direito de que você, te dá o direito, entre aspas, ok, vamos assim dizer, de você fazer com a vida civil empréstimos, compra e venda de imóveis, você faz a vida civil da pessoa o que você quiser, entendeu? Então, já pensou? É aquelas interdições, né, que nós chegamos, que é por interesse. Vou interditar o meu pai porque ele está querendo casar e isto vai mexer na minha herança no futuro. Porque a partir do momento que ele tenha uma esposa, né, dependendo da situação, dependendo da idade e do regime de bens adotados, ela vai ser, né, herdeira dele ou ela vai ser meeira, dependendo dos bens. Ele tem ali uma questão, então o juiz, a primeira coisa que ele vai querer saber é uma interdição por questões financeiras verdadeiras ou é uma questão por situações financeiras onde quem está interditando tem benefícios próprios. Então, por isso que a gente junta, né, dentro deste rol, alguma documentação. Então, a gente foi lá, deu a entrada, e aí eu já explico, depois eu vou nas partes mais técnicas, quem pode, qual é o fórum competente, tudo certinho. Junto lá toda a documentação, o que o juiz vai fazer? A primeira coisa, dependendo do laudo, dependendo do CID, Alzheimer é um caso que sai muito medida liminar de urgência, assim, pelo menos por uma tutela provisória, dependendo do que você juntou, se tá tudo certinho, né? Se você não fez nenhum pedido absurdo ali dentro, apenas a interdição simples por uma questão mesmo de idade, quando tem a partir de 85 anos, né? A partir dessa idade é muito difícil não sair diante de um diagnóstico de um Alzheimer, de uma doença senil, né, de uma senilidade, porque tem diferença, tá, do Alzheimer para a senilidade. O que acontece? Dificilmente eles não vão dar de primeira, né? E aí tem umas outras questões que a gente vai falar ali da questão. O que ele vai fazer? Então ele vai dar às vezes a provisória, mas o processo vai correr normalmente. O que o processo vai correr normalmente? O juiz vai pedir para citar o interditando no endereço onde ele estiver e normalmente por oficial de justiça, porque dependendo da situação, o próprio oficial de justiça lavra, o que é? Ele faz naquele termo lá que ele coloca, naquele papel que vai ser juntado no processo, ele vai dizer o estado em que ele encontrou o interditando. Ele pode dizer que ele foi fazer essa citação dentro de um hospital, dentro de uma clínica psiquiátrica. Ele pode dizer que ele vai fazer ele pode ir fazer esta citação, por exemplo, dentro de uma casa de repouso, ok? E que essa pessoa, por exemplo, está fora do ar, né? Que ela não tem noção, que ele pergunta quem é,
que ele faz uma entrevista mínima para saber se tem, pede para assinar, a pessoa não tenha condições de assinar, porque a pessoa capaz de uma interdição, né, aquela que está apta para fazer uma interdição de verdade, ela vai estar o quê? Normalmente ela não vai estar ligada, né, em tempo, espaço, ela não sabe que dia que é hoje, ela não sabe mais escrever o próprio nome, ela não tem mais como, ela não sabe quem ela é, ela perde essa noção de localização, de tempo, de espaço, ela pede só botando para Maria Tereza, perguntando quanto que é a live, eu fazendo a live, ela perguntando, enquanto está ocorrendo, né, essa coisa, então ela perde a noção de tudo. Ele vai dizer isto ele vai falar isto, relatar isto, né, dentro do processo, mas e vai correr prazo para ele contestar esta ação. Normalmente ela ocorre, né, esta interdição vai ocorrer a revelia, né? Não vai existir, por exemplo, uma contestação se a pessoa estiver realmente fora do ar, combinado? Então não vai ter esta situação mental a ponto de ir lá constituir um advogado. Quando é que a gente tem uma contestação feita por um advogado contratado pelo interditando? Quando ela, né? Olha lá, Maria Tereza acabou de entrar. Quando ela é feita, né? Quando essa interdição é feita com aquele fim econômico que eu falei do proveito, quando ela é feita com aquele fim de evitar um casamento, um segundo, um terceiro casamento do pai já numa terceira idade, ou seja, quando ele tem realmente uma noção. Então, ele abre o prazo para contraditório. Hoje em dia é muito difícil, independente que ele tenha dado a liminar, tá? Muito difícil um juiz dar qualquer coisa definitiva sem que haja uma abertura de prazo para contraditório. Ele vai abrir o prazo lá para contraditório e o processo vai correr. A primeira coisa, também, uma das primeiras coisas que o juiz vai falar e vai pedir dentro deste processo é uma audiência, de justificativa. Muitas vezes ele mesmo, eu tive uma audiência de justificativa numa interdição que eu tive agora na pandemia, justamente pela impossibilidade, sabe, da locomoção. A citação foi feita através de WhatsApp na clínica onde o interditando está internado, ingressado, né? Então ele fez o que? Ele quis fazer uma via TeamViews lá, né? O nosso do Microsoft TeamViews. Ele foi, colocou, fazia meio que uma entrevista com ele. Muito engraçado, porque meu cliente não sabia, perguntou para ele, sabia que era advogado, perguntou para ele como que estava, sabia que tinha alguma coisa de advogado pelo que ele sabia, perguntou como que o juiz estava, se ele era o advogado, ou seja, sem completamente perguntava, não falava coisa com coisa, e é bem aquela situação, realmente, 93 anos, sem a mínima noção de tempo e espaço. Ok? Então ele vai fazer essa audiência, às vezes, de justificativa, o que não impede também, tá? O juiz de pedir o laudo psicossocial. O que é isso? A perícia, né, que vai ser feita, aí como o Felipe falou, pelo perito, né, que nós como parte, seja pelo interditando, seja pelos parentes que estão pedindo a interdição, nós também podemos nomear assistente técnico se a gente precisa colher algumas provas específicas. Estado de saúde, se aquele laudo não teve, o primeiro laudo não foi tão conclusivo, alguma situação de brecha a gente também pode apresentar, apresenta quesitos assistente técnico normal, porém, quem está pedindo a interdição não pode, ok, participar dessa entrevista, vai ser o interditando com o psicólogo, dependendo do estado, se é acamado, a gente informa isso no processo, eles se locomovem até essa interdição. Essa interdição, por sinal, está correndo em Mairiporã. Mairiporã está com um sistema de saúde super ruim, eles não têm ninguém dentro do quadro da prefeitura que faça esse tipo de processo, então ainda estou no ping-pong de quem é que vai fazer essa entrevista, né? Então tá lá, o ideal é que seja feito por um psiquiatra, né, que tem algumas noções, ou psicólogos nomeados que tem alguma noção, não serve por um médico
qualquer. Então, normalmente, ou pelo IMESC, aqui em São Paulo, né, que é o Instituto Médico do Estado de São Paulo, também tem, às vezes, o poder de fazer essas perícias, né, de interdição, e aí vai lá sendo feita vai ser feito esse estudo. Uma vez saindo este laudo do psicólogo, né, da entrevista, dizendo que realmente essa pessoa não responde se é uma incapacidade temporária ou uma capacidade permanente, o juiz sentenciará. Então, voltando um pouco, só para vocês falarem que eu fui explicando no passo a passo. Lembrando que a gente tem, sim, uma interdição provisória desde lá do comecinho, ok? Quando a gente juntou aquele primeiro laudo. E a gente vai ter, após, na sentença, uma confirmação dessa interdição provisória, ou, na pior das hipóteses, né, quando não dá uma improcedência e uma recuperação da capacidade civil desta pessoa, deste interditando, ok? Ana, o interditando, neste caso, você falou muito do idoso de 90 e poucos anos, mas cabe a interdição daquele filho, por exemplo, que está envolvido com drogas e que já perdeu a noção. A gente tem aquela interdição que é muito rara, né, de acontecer, mas eu já vi algumas vezes nesses 25 anos, que é a interdição daquele filho que gasta demais. Então o pai acaba interditando para proteger, né, além das cláusulas lá de impenhorabilidade, incomunicabilidade e até de inalienabilidade do patrimônio, né, que é não poder vender, terceiros não podem penhorar e não vai ser dividido com o cônjuge em caso de casamento daquela pessoa, né? Então essas são as cláusulas de proteção patrimonial. A partir do momento que a gente, para complementar estas cláusulas, a gente faz o quê? A gente interdita, porque essa pessoa gasta, sabe? Sai gastando e há um risco aquele patrimônio. Então a gente pede que seja nomeado um curador dentro da família, por exemplo, um irmão, ou um pai ou uma mãe, porque às vezes recebeu uma herança gigante e não tem condições de gerir, né? Administrar, vou mudar a palavra, administrar os próprios bens, então é nomeado um curador, ou familiar, ou até mesmo profissional, um administrador dos bens, dependendo da situação, se a pessoa é. Ou a gente vai ter, né, aquele jovem também, às vezes portador de necessidade especial, deficiente mesmo, tanto que tem a figura muito da interdição muito presente no Código da Pessoa com Deficiência, né, promulgado em 2010 para cá. Então a gente tem muito essa figura, e dentro dessa figura do código, e eu uso muito isto dentro de uma situação, Maite, vou responder para você essa pergunta agora com o que eu vou te falar, né? O que acontece? Dentro desse código, né, de deficiente, foi também instituído uma coisa chamada tomada de decisões apoiada, TDA, eu sempre confundo com TDAH, TDA, que é a tomada de decisões apoiadas. E aí caberia, Maite, neste caso que ela está perguntando, idosos caem sucessivamente em golpes de celular e internet, cabe interdição? Talvez não, mas caiba, né, dentro dessa situação, esse TDA. O que é o TDA? É a tomada de decisão apoiada. É aquele idoso que nem cabe uma interdição, muitas vezes provisória, mas cabe uma situação onde ele interditando, ele idoso, ele pessoa com deficiência, dependendo do tipo da deficiência, ele pessoa, né? Ele escolhe de própria vontade até, quando eu falo até porque não é obrigatoriamente né? É até 2 curadores para tomar essa decisão apoiada com ele. O que é isso? Vai ficar ali colocado na certidão de casamento ou de nascimento dele, que ele tem 2 curadores que, para tomada de decisões a partir de um X volume, não para pagar a conta de luz de R$150, mas para fazer um empréstimo a partir de 3.000, por exemplo, para comprar e vender uma casa, para fazer um casamento, para tomar algumas decisões maiores, que isso tenha consequências jurídicas que podem ser irreversíveis no futuro, ele escolhe até 2
duas pessoas para tomar a decisão. Então, dentro daquela certidão de nascimento e de casamento dele, assim como no caso da interdição, fica ali averbado o nome do curador, vai ficar dizendo que, dependendo da situação, essas duas pessoas têm que assinar ou conjuntamente ou isoladamente, em conjunto com esse interditando. Então, isso chama tomada de decisão apoiada. É um instituto bem legal. Eu, dentro da interdição, eu acabo também, quando eu, Ana, advogada, faço a interdição, eu também coloco que possivelmente, assim como eu faço no testamento, né, nas diretivas de vontade, que seja feita por dois, né, por dois curadores. Por quê? Porque daí evita, justamente lá aquele nosso comecinho da conversa, evita que a pessoa que tem a figura, né, que é o curador, né, que é ele que tem a curatela, tome decisões do tipo, vou vender casa, vou fazer empréstimo em benefício próprio, eu vou vender, eu vou comprar, eu vou impedir isso, eu vou impedir aquilo. Ou seja, ele não vai ser o dono da bola, ele vai ser realmente um facilitador, um fiscal da situação. Então, em dois é mais difícil, sempre tem um freio, né? A não ser que se juntem realmente para isso. Então, por isso que eu falei para vocês que cabem, né, toda a situação da gente falar como que fica, né, eu e meu irmão. Então, quando a gente faz, seja a interdição de algumas situações, quem que é que cabe? Vamos lá. Artigo 747 do CPC. O nosso Código de Processo Civil, antes de 2015, não tinha a figura da interdição, da ação de interdição ali dentro. O que eles fizeram, né? Eles trouxeram, né, em 2015, essa figura, trouxeram esse instituto novo, copiado lá do 1767, eu tô rolando mesmo os números, 1767, que diz que quem está sujeito à curatela, ele vai informar quem são as pessoas que estão sujeitos à curatela, e o CPC vai trazer quem é que pode ser este curador. Então, o que acontecia? Antigamente, qualquer pessoa não tinha uma ordem de preferência. Assim como no inventário, a gente tem uma ordem de preferência, hoje, dentro da curatela, nós vamos ter. E aí, eu vou colocar para vocês, né, alguma coisa. Eles colocam assim, no inciso 1º, cônjuge ou companheiro. Isto é óbvio que o cônjuge ou companheiro, assim como no inventário, serão quem tem a preferência para interdição dessa pessoa. Por quê, gente? Simplesmente porque ser marido, ser esposa, faz com, né? A gente assinou a certidão de casamento. Me dá o direito de mandar no outro? Óbvio que não. É por uma questão patrimonial. Isso tá claro, né? Tá muito claro que é por causa de uma situação patrimonial. Porque normalmente, aquela pessoa casada numa comunhão parcial de bens, o bem vai ser comum. Patrimônio vai ser comum. Então, na gestão daquele patrimônio, a gente interdita, a gente breca, a gente bloqueia metade do patrimônio. O outro também tem interesse. Então, tem alguns mecanismos aí para quê? Para a segurança financeira desse curador, também sendo marido e mulher. Ok? Então, não é porque é esposa e marido que dá direito de você mandar, e sim por uma questão patrimonial, claro. E aí, o inciso 2º, ao meu ver, Ana, tá? Ao meu ver, Ana, profissional, eu, doutora Ana Brocanello, né? Não eu, a Ana Amélia Pessoa, ok? Vou falar o seguinte para vocês. Fala assim, parentes ou tutores. Gente, parente é uma coisa tão vasta. No inventário, ele vem dizendo, né? Esposa, né? Ele vem dizendo cônjuge, companheiro. Inciso 2º, filhos, herdeiros. Aqui deveria ser, né? Herdeiros, filhos, a pessoa mais direta. Parente, ou seja, meu primo de 3º grau é meu parente, entendeu? A partir do momento, beijo, Ezequias, querido. Ó, vamos marcar de fazer live a primeira semana aí de março, a live vai ser com você, hein? A gente define o tema daqui a pouco. Parentes, voltando. Parentes, um primo de 3º grau, eu não sou casado, sou solteiro, um parente de 3º grau vai ser possível, né? Vai ser passível de pedir minha interdição. Eu acho muito complicado, entendeu? Eu acho muito aberto, muito amplo. Eu acho que deveria ser herdeiros, né? Eu acho que deveria ser filhos, né?
descendentes diretos, né, os descendentes, assim como a gente fala, ascendentes, pais, por exemplo, assim como no 1829 lá do Código Civil, que fala, né, que ele traz a ordem sucessória, eu acho que deveria ser a mesma ordem para tutores. Então, e ele fala tutores. Porém, vamos voltar agora, né, eu falei do lado ruim, porque eu falo é muito aberto. Porém, ele dá uma boa brecha para o TDA. Por quê? Porque eu posso escolher, por exemplo, eu não quero que seja meu filho, eu não quero que o parente, ou eu não tenho filhos, eu quero escolher aquele meu sobrinho mais distante, eu quero escolher um amigo para ser meu tutor. Por que não, se ele quiser? A lei dá essa brecha, entendeu? Então a gente tem o lado ruim, mas a gente também tem a brecha para facilitar. Terceiro, representante da entidade onde esteja internado ou interditando. Poxa, o cara não tem parente, não tem ninguém. E aí também é outra brecha da lei, porque antigamente não dava, e aí eu vou explicar também o lado dúbio dessa história, que é dizer o seguinte para vocês. O representante, eu tô lá internado naquela clínica, naquela casa de repouso, não tenho parentes, estou até numa do governo, ok? Numa pública mesmo, não tô falando nada de particular. Mas eu recebo um salário mínimo do INSS. E esse um salário mínimo vai ser usado para me manter nessa clínica, mesmo ela sendo pública. Porque eu tenho remédio, eu tenho fralda, eu tenho cuidadores, eu tenho algumas outras necessidades. Esse representante pede. É justamente a brecha. Antigamente a gente não tinha essa figura, né? Então acabava complicando. Se um parente distante quisesse pedir, né, essa interdição e não tivesse... e ele não quisesse fazer o repasse para a clínica perdia. Então, por isso que existe essa. E, por fim, o Ministério Público. No caso, por exemplo, de um drogado, no caso de alguma situação mais específica, né? Ou dessa pessoa, por exemplo, o MP não tem, a pessoa está numa situação de rua, dependendo da situação também, cabe a curatela, vai ser nomeado um curador profissional, e aí a gente segue. Ok? Então, a figura do TDA, qual é a diferença então, para vocês entenderem? Então, isso pede. Então, qual é a diferença da interdição e do TDA? O TDA, quem escolhe, quem é autor desta petição, e aí a gente começa falando dos requisitos processuais, qual vai ser, então vamos voltar, primeiro, qual que vai ser a competência? Qual que vai ser o juízo competente? Quem é o juiz que manda? O juiz aonde está... onde é a sede, a residência, o domicílio daquele interditando. Neste meu caso, por exemplo, o interditando está em Mairiporã, está correndo lá. Mesmo que a família, mesmo que ele tinha residência aqui no Tatuapé, ele, por exemplo, foi obrigatório eu colocar lá, porque eu tenho que informar aonde ele está residindo, aonde encontra-se esse interditando, vai ser na residência dela. Quem é? Vamos lá. Passivo, quem vai ser? Vai ser a pessoa, a figura de quem está, né, interditando, né, de quem está sendo interditado neste caso. Então né, o polo passivo. E o polo ativo vai ser quem? Então vai ser quem está pedindo essa interdição. Esposa, o parente, no caso os tutores, representante da entidade ou o MP, ok? Então qual é a figura diferente? Até aí a gente... Primeiro, de colocar a competência, quem é o passivo e o ativo. Quem que é, no caso, né, no TDA vai ser o autor. A própria pessoa que está pedindo esta tomada de decisão apoiada. Então, é uma figura básica. Fomos pesquisar esta semana porque vieram me questionar. Foi até por isso que eu resolvi fazer essa live desse tema. Ana, cabe eu fazer isto em cartório? Não cabe. O CNJ, por causa justamente desses controles, dessas certidões, desses poderes perante, né, banco, cartório de registro de imóveis, sabe? Cartório, gente, é uma coisa muito específica. Procuração, por exemplo, para fazer inventário, ela tem que constar poderes específicos para inventário, partilha, sobrepartilha, tem poderes para banco. Então, como é muito amplo, o cartório lava as mãos, ele não tem esse poder de fiscalização se a pessoa tá ou não tá. Então, mesmo o TDA, eles não têm como fazer, então é obrigatório ser judicial, vai ser distribuído a ação. Qual é a vara competente? Nas cidades onde existam, né, varas da família,
vai ser vara da família mesmo, né? Família e sucessões, família, ou para onde não existe a vara civil competente. Cabe interdição penal? Não, não cabe. Ela vai ser, o MP vai pedir perante o juiz, né, civil, para fazer evento, porque a gente está falando, inclusive é só, né, pensar pelo que a gente está falando, você vai retirar, né, você vai tomar para si, enquanto curador, as decisões, né, a representação civil da vida daquela pessoa. Logo, o juiz competente é o civil. Valor de causa, normalmente é o valor básico, eu dou valor de alçada, nunca tive problema. Pode ser, ok? Que alguns juízes peçam que seja distribuído, e aí ele vai despachar, distribuam, tá? Com valor, para quem é advogado aí tem uma ação, distribui no valor do mínimo, né? Vai recolher as custas mínimas aqui em São Paulo. Caso ele entenda que seja, como a gente vai juntar o IR, alguma coisa, caso ele entenda que seja o valor dos bens, ele vai te intimar para que você recolha aí a diferença, ok? Tem que recolher, lembrando que a citação também vai ocorrer de oficial, justiça, vamos ter provavelmente que pagar ou não o psicossocial, se a gente quiser nomear assistente pode, cabe juntada de outras provas, vai correr como um processo normal, no prazo normal, ok? Não tem nada além de requisito diferente, rito diferente, nada. Ordinária, normal, com todo passo a passo, e a gente não consegue pular. Óbvio, com a interdição provisória, ela não fica verbada, tá? Ela não fica verbada na certidão de nascimento. É raro os juízes que pedem pra gente averbar a provisória, que a gente vai ter aquela certidão. Lembrando que o curador também, assim como no inventário, tá, gente? Vai ser nomeado, vai ser chamado lá no juiz para assinar, hoje tudo digital, ok? Mas vai assinar a certidão, né, de curador, e a gente às vezes o que faz? Imprime com aquela chancela lá do processinho onde o juiz fala, a gente imprime, a pessoa assina, reconhece firma, eu reconheço só para demonstrar para o juiz a autenticidade, ou mesmo com a cópia do documento, né, pedir para a pessoa assinar como no documento que a gente juntou lá na inicial do processo, faço o cara crachá ali junto para o juiz, cada vez que eu tiver que fazer alguma coisa que facilita a nossa vida, eu vou lá, eu tenho uma certidão, eu emito sempre para o cliente várias, ou mando o arquivo para ele salvar em PDF, imprimir, e cada vez que ele vai no banco, depois tem que ir num cartório, fazer alguma coisa, com aquela certidão, os órgãos públicos têm como averiguar a veracidade daquela certidão com aquele número do lado, ele entra, verifica, tá tudo certo, tá tudo feito, então ele vai tendo. E aí a definitiva, né, quando sai a sentença, a definitiva vai ocorrer através de sentença, e aí essa sim fica averbada ou na certidão de nascimento do interditado, já no caso, ou na certidão de casamento daquela pessoa. Quando que se acaba a interdição? Para finalizar, vamos lá. Quando que se acaba a interdição? Se for a provisória, quando se passar aquele estado de interdição, ok? Ou seja, é uma interdição temporária porque a pessoa encontra-se em coma. Saiu daquele estado, levou um ano para se recuperar, acabou, né? Aquele estado que permitia, entra-se com um pedido de anulação, vai fazer nova perícia, estando tudo certo, estando tudo ok, vendo que a pessoa está situada, tempo, espaço, localização, está realmente capaz de gerir, saiu a palavra, gerir a própria vida, né? A gente consegue aí fazer a anulação. A definitiva somente com novo processo, para ver, olhar, pensar como que vai acontecer isto. Juiz vai ter que ver se cabe ou não cabe, entendeu? Se cabe ou não cabe, se couber, beleza, se não couber, né? O juiz vai indeferir, vai dar improcedência no processo e essa interdição não vai sair. Não é trânsito em julgado automático, ou seja, continua o prazo para apelação, porque realmente se a gente faz citação tem todos os requisitos mesmo, tá? Da interdição normal.
O que mais que vocês querem saber? Eu vou lendo aqui só para ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal está colocando conteúdo tão necessário, inclusive para que pessoas interditadas sejam respeitadas em sua dignidade e individualidade. Certo, tá certo isso. Perfeito, o TDA pode ser manejado de uma forma muito confortável, inclusive quando o idoso participa diretamente da estação. O erro é quando as decisões são tomadas sem trazer o idoso para esse diálogo. Então, quando é que eu defino? A gente, assim, eu sinto, tá? E isso já, aí a gente já começa nos achômetros, no papo encontros, né? Com Fátima Bernardes, aí vamos cada um na sua opinião, que assim, vem com peso. Normalmente, quando os clientes me chegam, Ana, vou ter que interditar meu pai, e é uma interdição mesmo por uma decisão, eles doem. Você vê que dói, porque você tem uma... Vai ficar, a live vai ficar... Daiane, fica gravada todas as lives, tá? A não sei que aconteça alguma coisa no final, como já aconteceu, mas se Deus quiser, fica gravada, fica salva sempre. Tem um montão, eu vi que você começou a me seguir agora, tem um montão de assunto. Depois dá uma olhada, relacionamento abusivo, assim, das partes psicológicas, tem bastante coisa bem legal aqui no conteúdo do canal. Voltando, quando que você vê, dói na pessoa, entendeu? Aquele parente, aquele filho, aquele neto não quer fazer isso, entendeu? Com o pai, segura no máximo, fica esperando, né, para ver se não tem. No YouTube também tem, tá vendo? Também se você fica segurando aquela decisão até quando não consegue mais. É problemática essa interdição quando você está tentando tirar os direitos do seu pai, da sua mãe, do seu avô, daquele idoso, daquele parente, com o intuito de, primeiro, financeiro, ou segundo, de proibir, por exemplo, ele casar porque você é contra o casamento dele com aquela pessoa. Lembrando, ok, que a pessoa acima de 70 tem o Instituto da Separação Obrigatória de Bens, onde não vão se comunicar nem os bens presentes, né, passados, ou seja, o que você traz, só vão ser comunicados aqueles declarados e comprovados com esforço comum, ou seja, sabe, aquela esposa do senhorzinho ou da senhorinha, o esposo e marido daquela senhorinha de 70 anos, só vai conseguir ficar com aquele bem, né, se aquilo estiver mesmo em nome comum, se tiver o esforço financeiro, ok? É bem difícil, não é assim como fala, não vai ser herdeiro dos bens passados, ok? Então a gente tem outras ferramentas de controle, certo? Quando chega as de interdição que não são levadas a cabo, porque não tem realmente esse laudo, não tem toda essa situação médica, né? A pessoa nem continua, Eu, Ana, não continuo, porque eu não vou me sujeitar e mentir na frente do juízo, porque os caras querem fazer. Lembrando, novamente, como Maria Tereza colocou, como a gente já sabe, de questões de golpes, eu não sei se vocês sabem, mas a maior quantidade de empréstimos em relação a idosos é feita de consignados. O idoso nem sabe o que ocorreu, quem faz é a família, justamente naquilo que eu falei no começo da live, porque, oi, meu amor, também, Camila, beijo pra você. Quando a gente tem o cartão, né, e senha, vai lá, faz, que é aquela coisa que não precisa de autorização por assinatura, não precisa de verificação, né, não tem um controle de verificação de se é mesmo idoso, né, essas coisas todas. É muito normal que o idoso nem saiba, sustentem uma família inteira, né? Às vezes com salário mínimo. Então é bem complicado. A gente vai conversar, é o que eu falei no começo da live, a gente vai tentar esse mês trazer um montão de coisas sobre direito dos idosos. Vou tentar trazer um psiquiatra ou uma psicóloga para conversar com a gente, para a gente saber realmente essa diferença. Quando que é Alzheimer? Quando que é, né, demência senil? Meu pai tá ficando esquecido, é hora de eu começar. Como que eu induzo, né, sem ofender, sem maltratar, sem judiar psicologicamente, emocionalmente desse idoso? Pai, vamos lá colocar uma procuração, muitas vezes resolve algumas situações, né? Eu falei para vocês que esse caso que eu tive consulta
a respeito, foi até assim, uma procuração por enquanto resolve, não é caso de interditar o pai ainda, sabe? O pai tá lúcido, o pai tá esclarecido, vai se sentir ludibriado ao ser colocado até, pai, vamos fazer um TDA, né? Escolhe alguém para te ajudar, uma procuração simples. Óbvio, a procuração vai até um limite, né? Não tem esse controle, uma procuração dada é só para uma pessoa, não tem esse controle que às vezes o TDA e a interdição com 2 curadores dá a possibilidade. Então é muito, né, complicado. Então a gente precisa ter muito tato, vamos conversar, vou tentar trazer aí para vocês, vamos tentar trazer plano de saúde também para idoso, que é outra coisa que a gente, eu acho que assim, idoso no Brasil é todo mundo que passa de 18, né, para efeitos de plano de saúde, cada vez mais complicado, questões do Covid, ok? E aí a gente traz aí faz a live, vamos ver se a gente consegue manter esse mês esse tema, certo? Vamos lá. TDA é interessante, mas às vezes impossível, quando o idoso não acha que ele está errado. Tipo idoso que se apaixona e vai fazendo empréstimos consignados para ajudar a mocinha. Verdade, Maitê. É tudo muito subjetivo. Tem certas ações dentro da área de família que é tudo muito subjetivo. Ao mesmo tempo que nós, seres humanos, queremos ser tratados diferente, a gente quer um olhar diferenciado para a nossa situação, ser tratado como único. Muitas vezes eu falo assim, eu queria rezar para uma fórmula fechada, sabe? É A, é B, é C, a situação A, a situação B, a situação C. Por quê? Porque a gente fica muito na dependência de um laudo, na dependência de um juiz, na dependência de um estudo psicossocial, né? Interdição litigiosa, estou com um caso muito triste. Alienação parental inversa. Olha isso. Complicada, né? Pensa, vocês não pensam nisso? Que esse pai e essa mãe que faz alienação parental, comenta aí, Camila, que esse pai e essa mãe que faz alienação parental hoje, é um grande... Tem quase todos os números, né? É um grande candidato, lembrei. Ou tem quase todos os números da rifa para sofrer uma interdição no futuro, né, para ter um filho com abandono afetivo de idoso. Bem ou mal, a vida é um ciclo e está inteira interligada, ok? Está inteira interligada. Filho que pratica alienação parental isolando o outro filho da mãe interditada. Ocorre muito, tá? Quase sequestro, sabe aquilo? Mas, Camila, me responde, falamos disso um dia. Bom, podemos falar, pode ser um dos temas dessa coisa. Normalmente para se apropriar de bens, é isso que eu ia falar, com cunho financeiro. Ele não tem, aí a gente pode ver, né, além de ser crime, é verdade. O que acontece? Muitas vezes a gente vai ver, né, que nessas situações já fez a doação do bem unilateral para um dos filhos só, sem a anuência do outro que vai ser anulada, concorda? A gente vê que tem, muitas vezes não tem doação do bem imóvel, porque essa a gente pega, mas tem esvaziamento patrimonial de conta, aplicação, mora com um filho e esse idoso mantém essa casa através da sua renda, entendeu? Às vezes esse irmão, né, esse parente que está isolando esse idoso, depende financeiramente, está desempregado, tem uma situação. Sem vantagem econômica não tem um motivo. Eu vejo, eu acho, né? Não sei se eu tô errada, fico aqui minha culpa na situação, mas ao meu ver é isso. Alienação parental normalmente tem a intenção de praticar o desvio patrimonial. É exatamente esse meu caso. É bem isso, tá? É bem isso. Você vê, neste caso, tá? Nesse caso que eu falei pra vocês que eles vieram questionar, o pai tá começando a ficar esquecido, saiu do segundo relacionamento após ter ficado viúvo, né? É uma situação bem delicada. Os 4 falaram comigo. 4 homens. Os 4 fizeram a consulta. Eles iam decidir entre eles, os 2 que moravam mais perto seriam. É uma neta que vai ser... Você vê que quando a interdição é pro bem do idoso de verdade, ok? Há um consenso familiar a respeito da interdição. Lembrei uma coisa que eu pulei na ação. Quando a gente faz, além da... Se você coloca assim, que ele tem mais filhos, eu, Ana, vou interditar minha mãe. Tá, tô quase, viu, gente? Tem dia que a bicha me dá trabalho.
Ó, é só porque ela tá escutando isso, por isso que eu tô brincando. Vamos dizer, eu, Ana, vou interditar minha mãe. Eu tenho 2 irmãos a mais. Eu sou obrigada a informar para o juiz e às vezes o juiz pede a anuência para que eu seja curadora, né, dessa minha mãe, ou, né, pede que eles sejam citados para responder também como terceiros interessados. Então, tem juiz que tem todos esses mecanismos de controle para que a interdição não fuja ao propósito, que é realmente o bem-estar. E detalhe, presta-se conta, tá, na interdição, dinheiro vai ficar pronto, aqueles bens lá daquele rol vai ficar preso, se eu precisar do dinheiro, se eu precisar vender um imóvel, qualquer coisa através de alvará judicial, justificando, prestando conta, o juiz pode me pedir a qualquer momento. É bem complicado, né? Eu falo assim, Deus é o Deus me livre, mas quem me dera? Não, é Deus me livre mesmo. Eu não quero ser curadora de mãe, não quero ser curadora de ninguém, Deus é pai e há de não acontecer, porque eu acho que é uma responsabilidade, traz um peso às decisões muito grande.